Olá irmãos, graça e paz e bem-vindos a mais um estudo bíblico aqui deste canal. Hoje vamos falar sobre a vinda do Senhor Jesus e os sinais que estão de alguma forma associados a essa vinda. Esta semana um irmão de Moçambique fez uma pergunta sobre qual era o maior sinal da vinda do Senhor Jesus. E eu até me ri porque vieram-me tantos à cabeça de uma vez só. Eu respondi e depois decidi fazer este estudo para esclarecer todos os outros irmãos que têm esta mesma dúvida e que também gostavam de saber sobre isto. A minha resposta para qual é o maior sinal é um conjunto de sinais. Por haver um conjunto grande de sinais a acontecer ao mesmo tempo, então esse conjunto de sinais, de várias coisas a acontecerem simultaneamente, é o maior sinal. Portanto, o maior sinal é um grupo de sinais, é um conjunto de sinais, de eventos, de circunstâncias, de realidades observáveis no mundo e nas pessoas que realmente aponta para a vinda do Senhor Jesus e o maior sinal é então esses sinais todos acontecendo ao mesmo tempo, simultaneamente, com uma sincronia e uma sintonia perfeita. Então, nós sabemos que o Senhor Jesus já veio à Terra uma vez, não é? Ele veio fazendo-se homem, não é? Fazendo-se carne e habitando entre nós, como está em João 1,14, a falar que o Verbo, o Senhor Jesus, que é a palavra de Deus, ele se fez carne, fez-se homem e veio à Terra. Então, nesta primeira vinda, o seu papel era de Salvador e era de Redentor. E nós lemos em João 3,17 a dizer: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então ele veio com esse papel de Salvador, para salvar esse povo eleito, não é? Que Deus quis escolher para que a humanidade não fosse toda condenada. Quando Deus enviou o seu Filho ao mundo para que não condenasse o mundo, está a falar, o mundo aqui é a palavra cosmos, a palavra criação, que engloba toda a obra da criação, da qual o homem foi feita a coroa, a joia da criação. Portanto, a humanidade, Deus não queria destruir toda a humanidade. Assim que todos os homens caíram no pecado, estavam todos condenados ao inferno. E o Senhor, nosso Deus, disse assim: não, eu não vou condenar todos os homens ao inferno, porque eu fiz o homem para a minha glória, para serem meus adoradores, meus sacerdotes, não é? E portanto ele diz assim: não, eu vou com a minha mão potente resgatar, salvar desta humanidade caída e condenada, eu vou resgatar um povo. E ele elege esse povo e nesse povo ele salva. Ele se torna salvador e redentor destes homens. E portanto esse era o primeiro papel dele na primeira vinda. Como cordeiro sacrificial, ele entrega a sua vida como um cordeiro. Na segunda vinda, ele já não vem como cordeiro e não vem para entregar a sua vida. Ele vem para, como um leão, rugir diante do mundo e mostrar o seu poder e a sua autoridade. E, portanto, na primeira vinda, nós vemos também em Mateus 18,11 a dizer que o Filho do Homem veio salvar aquilo que se tinha perdido. Não é? Então, agora, nesta segunda vinda, ele vem para condenar aqueles que se perderam. Então, ele veio na primeira vinda salvar aqueles que se tinham perdido, que ele elegeu, e todos os outros que não foram salvos por ele estão perdidos, estão condenados. E agora, na segunda vinda, ele vem para tirar do mundo aqueles que são deles, aqueles que ele salvou, e vem para condenar e julgar aqueles que estão perdidos. Não é? Então, nesta segunda vinda, ele vem como um justo juiz, como um vingador e o rei do universo. E em João 5, 27 a 29, nós demos a dizer que o Pai deu ao Senhor Jesus, ao Filho, deu-lhe o poder de exercer esse juízo, porque ele se fez filho do homem, não é? E então, e que vem a hora, diz que não vos maravilheis disto, porque vem a hora, e essa vem a hora, é a hora em que ele se vem revelar como o leão, não é, da tribo de Judá, e vem para rugir diante do mundo e a sua voz fazer estremecer as nações. E então, nessa hora, até os sepulcros, até as pessoas mortas vão ouvir a sua voz. Vejam bem a força desse rugido. E depois diz que aqueles que uns vão sair para a ressurreição da vida e os outros vão sair para a ressurreição da condenação. Então este poder do Senhor Jesus é o poder que vem separar, não é? Uns para a vida eterna, outros para a morte eterna. Ele separar as ovelhas dos bodes, não é? Os salvos dos condenados,
os justos dos ímpios, não é? Os da luz e os das trevas. E, portanto, em Apocalipse 6:10, nós vemos também a dizer, não é? Aqueles que morreram, que foram perseguidos, aqueles que foram fiéis até à morte e que estão agora no céu clamando diante de Deus, não é? Sobre a justiça e a vingança, não é? E eles clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue daqueles que habitam sobre a terra? Então, o Senhor vem em breve para vingar e julgar o sangue dos santos, não é? Dos filhos de Deus que foram dizimados da terra, perseguidos até à morte, injustiçados, ostracizados e exterminados. E também o próprio Senhor Jesus vem para se vingar até daqueles que o crucificaram. E por isso é que diz que até aqueles que o trespassaram e que o puseram naquela cruz, eles todos ressuscitarão dos seus sepulcros, ouvirão a sua voz e verão a glória dele. E vão saber que ele é verdadeiramente o Rei dos Reis, o Rei do Universo. Como nós vemos depois em Apocalipse 19, de 11 a 16, que também fala, não é? E que se viu o céu aberto, ou seja, essa vinda gloriosa do Senhor Jesus nos céus, e que ele vinha com os seus olhos como chamas de fogo, a sua cabeça tinha vários diademas, ou seja, coroas, para mostrar a autoridade e o poder dele, essa glória refulgente, não é? Do Senhor Jesus. E portanto, e vem falar que ele também vinha, não é? E diz que aquele que se chama fiel e verdadeiro julga e peleja com justiça. Então esse papel de julgar e de lutar a favor da Igreja dos Santos é também um papel do Senhor Jesus nesta vinda próxima. E que na sua coxa, no seu manto, tinha escrito o nome Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então, esta segunda vinda que nós estamos aqui agora a falar, que os sinais dizem respeito, é essa vinda quando ele vier em glória. Esta vinda tem dois momentos. Tem o momento do arrebatamento, que só os filhos de Deus convertidos vão ver a glória dele, e que é uma vinda secreta. Esses sinais também apontam, estes sinais que nós vamos falar aqui neste estudo, também apontam para essa vinda secreta, ou seja, em anonimato, que é só para a Igreja. E depois, e também dizem respeito à vinda pública, que é para todos os homens verem. Eu depois vou fazer um estudo específico sobre o arrebatamento e vou falar melhor sobre estas coisas. Portanto, aqui vou apenas falar sobre os sinais gerais que apontam para estes dias do fim, porque todos estes sinais apontam para a iminência do arrebatamento, e assim que vem o arrebatamento, entra a tribulação, entra o reinado do Anticristo, a nova ordem mundial, o governo global, e portanto é literalmente a meta final do fim. E portanto nós sabemos que aqueles que guardam a palavra, não é? Que guardam a palavra de Deus, como está em Apocalipse 3:10, aqueles que guardaram a palavra da paciência de Deus, não é? Que são literalmente os que foram fiéis, os que foram sujeitos, os que viveram na dependência de Deus verdadeiramente, não é? Separados do mundo, esses vão no arrebatamento. Os outros ficam cá, passam a tribulação. Se tiverem que se converter, convertem-se na tribulação, mas vão ser mortos pelo Anticristo, e se não tiverem que se converter, vão se condenar juntamente com o resto das nações, para quando a vinda gloriosa do Senhor Jesus pública acontecer, eles também estarem diante dele como inimigos. Portanto, estes sinais apontam para estes dias terríveis, não é? Que estão prestes a chegar, e para nós nos prepararmos e para termos consciência dos tempos e daquilo que nos está reservado. Portanto, eu vou falar sobre estes sinais e sobre a nossa postura. O que é que estes sinais apontam? Não só para a realidade da vinda do Senhor Jesus, primeiro secreta, depois pública, não é? Apontam para o juízo e apontam também para a nossa responsabilidade. Como é que nós devemos viver mediante a observação desses sinais? Nós vemos, se eu estiver assim deitado na praia e vir um tsunami a vir, não é? Se eu vir os sinais do tsunami, se primeiro vir a água receder, ser puxada para trás, eu sei logo que isso é um fenómeno de um tsunami que provavelmente ainda nem sequer é observado no horizonte. Então, se eu estiver com os olhos abertos para ver esses sinais, se eu for uma pessoa prudente, o que é que eu vou fazer? Olha, a água está a receder, olha, vem aí um tsunami, mas o sol está tão bom, e continuo a apanhar sol.
Como é óbvio, não. Se eu vir esses sinais, eu obviamente vou vigiar, vou-me preparar para isso e vou agir de acordo com o perigo e a urgência, correto? O máximo que vai ser é agarrar as minhas coisas e fugir, alertar todas as pessoas que estão à minha volta e fugir para me colocar num lugar seguro. Nós, de um ponto de vista espiritual, quando observamos os sinais e as evidências do fim, do juízo de Deus iminente, do arrebatamento, se nós somos filhos de Deus, principalmente, temos que ter muito mais essa prudência e essa noção de responsabilidade e de zelo de realmente agir dessa forma prudente e nos colocarmos num lugar seguro para que quando a ira de Deus vier varrer o mundo, não é? Em forma de um tsunami de fogo, porque o tsunami de água já veio com a Arca de Noé. A primeira vez que Deus decidiu julgar a terra, e Ele fez isto para nós termos um exemplo perfeito, para nós acreditarmos que Deus é capaz de fazer isso, porque senão nós poderíamos dizer, Deus é amor, Ele nunca era capaz de fazer isso. Ele é amor, mas Ele é justiça, e por isso é que Ele foi capaz de dizimar todas as pessoas da face da terra, a não ser 8 pessoas que Ele preservou na Arca de Noé. Portanto, um novo tsunami vem para varrer a terra e é um tsunami de fogo desta vez. Portanto, nós temos que estar, obviamente, atentos a estes sinais. E é isto que eu quero falar aqui. Então a questão não se trata de se o Senhor Jesus vem ou não vem. Ele vem. A questão aqui é quando é que Ele vem. Ele vem muito mais próximo, muito mais rápido do que muitas pessoas pensam. Porque muitas pessoas pensam que ainda tem tempo de continuar a desfrutar do mundo. Porque ainda falta algum tempo. Eu ainda vou usufruir do mundo. E depois quando eu vir mesmo os sinais mais evidentes, mais óbvios, então aí... É como aquela pessoa que está na praia. Não, mas sim, tudo bem, a água já recedeu. Mas eu ainda não a vi no horizonte a onda. Então ainda tenho tempo de apanhar sol. Pá, o sol está tão bom. A minha caipirinha está tão boa, não é? Minha companhia aqui na praia. Eu estou a fazer aqui pose. Não é? Estou aqui a seduzir e a ser seduzido. Estou a ser visto. Estou a ver e a ser visto. Então vou continuar aqui na praia. Vou esperar. Quando eu vir que a onda já está mais ou menos a metade do tempo, dá tempo de eu chegar ao carro. Ok, sim. Então, é assim que as pessoas estão a lidar com as coisas espirituais. As pessoas, a onda ainda não está no horizonte, mas a água já recedeu. E a água está a receder cada vez mais. E os sinais que eu vou falar aqui hoje apontam para essa água que está a receder. A água é puxada por quê? Porque essa água que está aí para trás, na costa, é a água que está a ser adicionada à onda. Quanto mais água na ponta da crosta terrestre, quando nós estamos no limite da água da terra, não é? Numa praia, quando essa água está a ser puxada, a distância da água que recede é adicionada ao tamanho da onda. Então, se a água receder 10 metros, vocês podem acreditar que aquela onda pelo menos mais de 10 metros tem. Entendem? É assim que se determina um tsunami cientificamente. Não é? É assim que se determina a chegada de um tsunami. E neste momento as águas têm estado a receder. E já vai em quilómetros de água. Vocês ainda, só porque não vem a onda ao fundo do horizonte, vocês ainda acham que é seguro continuar na praia? Tenham inteligência e discernimento e sabedoria para perceber que já estava na altura de vocês arrumarem as malas e abandonarem a praia. Então, para todos os filhos de Deus que estão a ver este estudo, está na hora de vocês abandonarem o mundo. Se vocês ainda continuam no mundo, na praia deitados, a apanhar sol, porque vocês não veem a onda e acham que ainda vão a tempo, vocês acreditem que vocês estão na iminência de serem varridos por esse tsunami de fogo que vem aí. Acordem. Então, vamos falar destes sinais aqui. O apóstolo Paulo diz o seguinte, em 2 Coríntios 4,18, que nós não devemos atentar nas coisas que não se veem, mas nas coisas... nós não devemos atentar nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem. Porque as coisas que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. O que é que ele está a querer dizer? Ele está a dizer que as coisas que se veem são as coisas terrenas. Muitas pessoas estão ocupadas com as coisas da terra porque são as coisas que são mais fáceis de se ver. As coisas espirituais, ninguém consegue ver o reino dos céus ainda, correto? Ninguém consegue ver ainda a cidade celestial. Ninguém consegue ver os anjos
andando, sobrevoando a cidade santa. Ninguém consegue ver o chão de ouro da cidade santa e as casas feitas de cristal, não é? De puro vidro. Ninguém consegue ouvir a voz dos anjos cantando e entoando os cânticos de Santo, Santo, Santo é o Deus eterno. Não é? Muitas pessoas não conseguem ainda ver o rosto do Senhor Jesus. Muitas pessoas não conseguem ver ainda esse reino de paz e de segurança. Então só podem acreditar ainda e crer nas promessas do Senhor Jesus e no que a palavra de Deus diz acerca desse reino. E aí é que se vê se existe fé ou não. Porque a fé é a capacidade de crer naquilo que ainda não se vê. Então, quando as pessoas têm os olhos postos mais nas coisas que elas veem do que nas coisas que não se veem, é porque elas, na verdade, não têm fé em Deus. Por isso é que elas não confiam. Porque elas não veem nas coisas de Deus, elas não mudam. E por isso é que elas continuam presas ao mundo. Mas nós, logo no capítulo a seguir, de 2 Coríntios 4, em 2 Coríntios 5, 17, o apóstolo Paulo diz assim: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Então, quais são as coisas velhas que já passaram? São as coisas velhas do velho homem. São a consciência dessas coisas terrenas às quais nós estávamos presos, não é? Os pensamentos terrenos, os vícios terrenos, os desejos superficiais, a nossa vulgaridade social, o nosso desejo social de estarmos a ser vistos, vermos e sermos vistos, de seduzir e sermos seduzidos, de estarmos sempre presos a estas coisas que são efêmeras. Não é? Então o que é que ele diz? Eis que tudo se fez novo. E o que é que se fez novo? O que se fez novo é a consciência foi renovada para a consciência daquilo que é eterno, para nós podermos ver aquilo que os olhos não veem, mas nós vemos com o Espírito. Então, é essa nova visão que é importante que nós possamos desenvolver como filhos de Deus, como pessoas verdadeiramente espirituais, verdadeiramente convertidas e transformadas. Não é? Desprendermos das coisas que são realmente efêmeras e colocarmos os olhos nas coisas eternas. E então, nós temos capacidade de ver aquilo que permanece para além do mundo. Há uma frase muito conhecida que diz assim: nós vivemos todos debaixo do mesmo céu, mas nem todos temos os mesmos horizontes. E um cristão tem horizontes que transcendem a terra para contemplar o reino dos céus. Um cristão tem horizontes muito mais largos, muito mais abrangentes do que as pessoas terrenas. Mas nós, infelizmente, vemos muitos crentes com os horizontes iguais aos ímpios. Os horizontes são os mesmos. Eles não conseguem ver verdadeiramente as coisas do céu, só as coisas da terra. E por isso é o que o apóstolo Paulo disse também aos Colossenses, não é? Que se nós já ressuscitamos com Cristo, ou seja, se nós já fomos feitos nova criatura em Cristo, não é? Nós devemos buscar as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. E o apóstolo Paulo continua a dizer: pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando ele diz vós já estáis mortos, o que é que ele está a querer dizer? A vossa carne está morta para o mundo. O mundo já não tem poder de a seduzir de tal forma que as vossas prioridades sejam afetadas. As vossas prioridades para com Deus, elas permanecem firmes, porque vocês já estão mortos para o mundo. Há muitos crentes que, se nós perguntarmos: tu estás verdadeiramente morto para o mundo? Se eles disserem que sim, estão a ser hipócritas, porque não estão mortos para o mundo. E nota-se, evidentemente, nas suas vidas e na forma como elas definem as suas prioridades, que elas não estão mortas para o mundo. E o apóstolo Paulo continua a dizer assim: quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, e esta manifestação é quando Ele se revelar, primeiro no arrebatamento à igreja e depois publicamente para todo o olho do mundo o ver. Então, quando Ele se manifestar, se nós realmente estivermos a viver buscando as coisas do céu e não as coisas da terra, então nós também nos vamos manifestar com Ele em glória. Colossenses 3, de 1 a 4. Então, as pessoas cujos horizontes estão limitados somente a esta terra não podem realmente entender o que é que representa o iminente retorno do Senhor Jesus. Há muitas pessoas que dizem que esperam em Jesus, mas elas não largam o mundo. Como é que isso é possível? Não é? Mateus 6, nós vemos lá a falar sobre servir
dois senhores. O próprio Senhor Jesus diz que não se pode servir não se pode servir a Deus e a Mamon. Ou vai-se amar um e desprezar o outro. Quem é que é verdadeiramente desprezado quando nós vemos muitas pessoas porem o mundo à frente dos momentos da igreja, dos momentos a sós com Deus, dos momentos sérios em que pede uma vida em igreja? As pessoas acham que não precisam, de fora daqueles dias que elas têm agendados para Deus, as pessoas acham que não precisam de fazer mais nada, que todo o resto do tempo é somente delas. Elas estão equivocadas. Todo o tempo delas pertence a Deus. Portanto, em 1 Coríntios 15:19, o apóstolo Paulo diz assim: se nós pararmos em Cristo só nesta vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Portanto, a nossa espera em Cristo está de olhos postos na eternidade e não na superficialidade momentânea destes afazeres e distrações terrenas. E por isso é que a passagem de Mateus 6 acaba literalmente falando e a dizer: buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. No sentido em que, quando nós realmente buscamos a Deus em primeiro lugar, Deus também nos acrescenta prazeres no mundo e capacidade financeira e condições e oportunidades para nós realmente termos bons momentos no mundo e termos uma vida feliz, uma vida plena, uma vida que satisfaz, a vida com pequenos luxos que nos dão prazer. Mas estas coisas não são as importantes. As importantes é buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Se Deus depois quiser dar as outras coisas, Ele dá. Mas, mesmo que Ele não dê, a nossa responsabilidade para com Deus é buscar primeiro o seu reino e a sua justiça. Então, nós, se realmente estivermos diante de Deus com essa postura de buscar o reino de Deus e a sua justiça, as nossas prioridades nunca vão dar uma oportunidade a alguém de nos criticar, de nos dizer assim: olha, eu acho que tu não estás a definir bem as tuas prioridades. E essa pessoa, ela está isenta de qualquer crítica, porque ela é verdadeiramente íntegra em toda a sua conduta, e a forma como ela faz as coisas mostra esse poder sacrificial. E eu tenho um belo exemplo dos nossos irmãos de Albufeira, da nossa igreja, que eu bem vejo ali, e foi o exemplo deles, foi eu ver o exemplo deles, que mudou também as minhas prioridades, porque eu era um mundano de primeira categoria. Para mim, o mundo estava sempre em primeiro lugar. Eu era capaz de passar 8 horas a jogar PlayStation, se fosse preciso, mas 1 hora a ler a Bíblia custava-me, não é? E eu agora passo dias das 9 da manhã à meia-noite a estudar a Bíblia e não ligo a minha PlayStation, às vezes há semanas. Portanto, vocês vejam que há uma diferença. Mas essa diferença não é porque eu fui muito bom a mudar as minhas prioridades. Foi porque a palavra de Deus me constrangeu e o poder de Deus, o Espírito de Deus, me envergonhou quando eu olhei para os meus irmãos na fé e vi neles um exemplo perfeito de como se deve viver a fé bíblica. E ao ver essa fé bíblica, eu senti o desejo de mudar. E também senti a capacidade de mudar, que eu não tinha, porque eu era mundano e era uma pessoa frívola, superficial e até hipócrita, porque eu defendia um certo zelo que na verdade não tinha na prática.